Olá, eu sou o professor Wendel Medeiros, do Programa de Pós-Graduação em Artes do IFCE, e hoje eu vou apresentar a comunicação intitulada Fotografia Experimental, a antotipia como possibilidade de abordagem da arte contemporânea na educação básica. Esse trabalho foi elaborado em parceria com o professor José Aldo Moreira de Salles, também do PPG Artes e IFCE. Como ponto de partida da nossa comunicação, evidenciou a dificuldade de professores e pesquisadores do ensino de arte na abordagem de metodologias e técnicas de arte contemporânea na educação básica. O artigo tem um aporte metodológico da pesquisa educacional baseada em arte, que, por sua vez, configura-se como perspectiva metodológica que utiliza processos e produtos artísticos. Vale destacar que, como produto artístico, utilizamos a fotografia experimental, especificamente a técnica da antotipia, para problematizar e compreender questões educacionais ligadas à dificuldade de se abordar artes visuais no contexto da educação básica por professores de artes visuais. Essa investigação justifica-se pela forma contemporânea em que pensa a formação inicial de licenciandos, licenciandas e licenciandes em artes visuais. Teve por objetivo investigar possibilidades de uso de técnicas fotográficas artesanais na formação e no aprendizado de arte contemporânea com licenciandos em artes visuais. Como fundamentação teórica, foi importante destacar as transformações ocorridas com a fotografia, o seu deslocamento de uma imagem considerada como registro e documento para uma linguagem artística autônoma no contexto da arte contemporânea. Nas primeiras décadas de existência da fotografia, a fotografia ela sempre foi recebida com muita desconfiança e conflito pelo campo artístico, até porque ela era considerada como um registro, como um documento, que chamusca o real, ou seja, fortemente ligado à representação imagética de eventos contidos na realidade. Não tardou que surgissem tentativas de se elevar a fotografia ao status artístico, porém, não existia ainda uma linguagem artística fotográfica de forma autônoma. O que se tinha aqui era uma equivalência da fotografia com a pintura, por exemplo, ou então o desenho. Os movimentos artísticos vanguardistas do século XX vão começar a experimentar mais com a fotografia, principalmente num contexto laboratorial. E é claro que novas imagens vão surgir. Os artistas passam a perceber a importância da visão fotográfica no descortinamento de novas realidades presentes no mundo. Caso aí da imagem abstrata, fotográfica, elaborada pelo artista húngaro e professor da Bauhaus, Laszlo Moholy-Nagy. O fato é que a curiosidade experimental dos vanguardistas aqui expostos, aliadas à chegada da arte contemporânea, permitiram um terreno profícuo que deslocou a fotografia para o universo das artes visuais. Percebam que começa por esse processo de intensa experimentação, um distanciamento da fotografia, isso no campo artístico, da sua condição de mero registro para uma linguagem artística capaz de ser produtora de novas realidades, de criar novos mundos, de criar imagens ficcionais, fabulísticas e imaginísticas. Isso é o que faz com que chegue a fotografia expandida, que é uma fotografia que opera em uma seara complexa e interdisciplinar. Essa fotografia ela vai ganhar terreno na arte contemporânea, principalmente nos anos 60, e também com o advento da arte conceitual. A fotografia expandida, ela dificilmente se apresenta de uma maneira crua, pelo contrário, ela se mostra em seu contexto ampliado. É um tipo de fotografia que vai estar sempre acompanhada de um saber fora do campo artístico ou dentro do campo artístico, né, em diálogo com a performance, a pintura, a escultura, o desenho, a gravura ou instalações. E isso acontece para potencializar um discurso. O signo fotográfico é convocado para transmitir novas ideias, né? Novas visões, conceitos sobre aquilo que nos cerca. Então, foi isso que a gente tentou provocar, em termos de metodologia, com os nossos alunos. Provocamos um deslocamento, certo? Sair da esfera da percepção de que a obra de arte é sempre uma obra de arte acabada, né? De que a arte
ela só se constitui através de uma obra de arte acabada e com temáticas universais, que é muito pertinente da arte moderna, e a gente provocou um deslocamento para vivências artísticas, processuais, com ênfase em temáticas subjetivas e ordinais, muito mais ligadas à realidade dos licenciandos, licenciandas e licenciantes, situação esta que está muito ligada à ideia de arte contemporânea, que é o uso de materiais não convencionais, da relação de arte e vida que se confunde. Isso tudo a gente tentou vivenciar para que nós pudéssemos ter experiências integralizadoras. Isso é o conceito de experiência de Larossa Bondia, de que é uma experiência tão pungente que te transforma, que não te coloca da mesma forma. Para isso, a gente ofereceu condições para que os licenciandos, licenciandas e licenciandes encontrassem sentido naquilo que estavam aprendendo. Fizemos uma escolha consciente pelo uso da antotipia. A antotipia é um processo fotográfico de impressão que utiliza a fotossensibilidade de pigmentos contidos nas flores. Uma das descobertas centrais da antotipia foi a impermanência. E olha que interessante, trabalhar com imagens que não permanecem. A antotipia gera imagens que, pela ação solar, desbotam, desaparecem. Isso começou a mexer a cabeça dos nossos licenciandos, licenciandas e licenciandes em artes visuais. Eles entenderem que eles constituiriam imagens, estabeleceriam relações e questões, mas que essas imagens elas desapareceriam, provocando em suas mentes a ideia de um trabalho que não está centrado mais na obra acabada e na obra que permanece ao longo do tempo. Então, a gente vivenciou a construção das etapas da antotipia, né? Que foi o histórico da técnica da antotipia, o processo de maceração de flores, frutos e vegetais, a aplicação dos pigmentos em papéis, a sensibilização desses papéis com placas de vidro contendo objetos que ficariam marcados nesses papéis, até o resultado das imagens frutos da antotipia após uma demorada ação solar. Como resultado, nós fizemos a seguinte pergunta aos licenciandos, licenciandas e licenciantes que vivenciaram esse momento. Quais as possibilidades interdisciplinares de ensino de artes visuais e ciências que vocês perceberam ao aprenderem a técnica da antotipia? A licencianda A falou, ampliar o repertório criativo e inventivo, mas também, no seu depoimento, a gente percebeu que ela não teve uma identificação com a atividade docente. A licencianda B evidenciou conexões interdisciplinares entre artes visuais e ciências. Ela percebeu relações entre a antotipia e a própria lógica da arte contemporânea. A licencianda C conseguiu identificação com a atividade docente, relatando que ela utilizaria, sim, a antotipia para se falar sobre diversos conteúdos ligados aos diferentes componentes curriculares presentes na educação básica. Ela percebeu conexões interdisciplinares entre artes visuais e ciência. A licencianda D percebeu que a fotografia experimental ela pode mobilizar diferentes conhecimentos e estimular a criatividade de discentes. A licencianda E evidenciou a importância do papel da docência em artes para diferentes formas de se materializar aquilo que vemos em tempos digitais. E eu apresento as considerações finais desse processo que, com base nas observações das produções e nos depoimentos dos colaboradores envolvidos, podemos afirmar que, no ensino, precisamos fomentar experiências com técnicas artísticas que possam funcionar como elementos embreantes para novas abordagens e métodos de formas teóricas que incentivem o trabalho de conteúdos da arte na educação básica, explorando as possibilidades da fotografia expandida. A prática fotográfica sem tecnicismos e automatismos também contribui para a realização de experiências criativas, inventivas, plásticas e estéticas interdisciplinares. Se implementarmos ações de adoção, de investigação e criação com materiais e técnicas tradicionais ressignificadas, faremos a ligação da produção artística com o cotidiano e assim percorreremos espaços do campo expandido das artes visuais na contemporaneidade em busca de uma aprendizagem significativa. Essas são as referências. Obrigado, viva o SUS, viva a ciência!